Olá, eu sou Priscila Sanches, professora da FACFAM da UFMS, e hoje nós iremos discutir a unidade 2 do módulo 2, o qual tem como tema Políticas Públicas de Alimentação Escolar no Brasil, e nós iremos discorrer principalmente sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o qual visa garantir o direito de acesso à alimentação, principalmente às crianças e adolescentes em idade escolar. A alimentação escolar, ela é um instrumento de promoção da segurança alimentar e nutricional e também da garantia do direito humano à alimentação. Então, é a primícia do direito a acesso à alimentação, e nós temos políticas públicas que trazem a inserção, né, da alimentação escolar para combater a fome e a alta incidência de desnutrição no nosso país. Para isso, nós temos políticas que são essenciais para garantir o acesso aos alimentos nutritivos e saudáveis para os estudantes da educação básica de ensino, e o principal programa que relaciona todas essas políticas públicas é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo e atende mais de 40 milhões de estudantes no nosso país. A alimentação escolar, ela surgiu por meio de acordos de cooperação internacional que impulsionaram, então, o presidente do nosso país, na época, né, lá no ano de 1955, o presidente Café Filho, a criar a campanha de merenda escolar. Então, foi a primeira vez que o nosso país voltou o olhar, voltou a atenção para a alimentação escolar como um instrumento de minimizar a fome no nosso país. E aí, somente lá em 1997, então, que a alimentação escolar ela foi incorporada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, a fim de administrar e normatizar o programa de alimentação escolar. E em 2009, aconteceu, então, a publicação da Lei 11.947, que ampliou o programa de atendimento de alimentação escolar. Então, foi por meio dessa lei, o qual teve uma reformulação e também, além da educação infantil e fundamental, passou-se a garantir, a ofertar alimentação escolar aos alunos de ensino médio, ao EJA e outras necessidades que o nosso programa tem, né? Ou as necessidades de atendimento de escolares. Outro aspecto de ampliação dessa lei foi o reajuste do valor médio de repasse das refeições, e outro critério inserido na lei de 2009 foi que no mínimo 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE para aquisição de alimentos, 30% fosse adquiridos por meio de alimentos provenientes da agricultura familiar. Então, esse foi uma ampliação significativa que o programa teve, que existe até hoje, que merece atenção para que aconteça, né, o desenvolvimento local. Então, essa garantia da inserção de alimentos provenientes da agricultura familiar. Tá? E aí, logo após a publicação, ali em 2009, nós tivemos a publicação de uma resolução que inclui, né, nesse âmbito da agricultura familiar, os agricultores de assentamentos de reforma agrária, mas também agricultores indígenas e quilombolas. Então, foram ganhos que o programa teve para ampliar e garantir alimentos saudáveis, uma diversidade de alimentos,
mas também garantir o desenvolvimento da economia local. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um programa de âmbito federal, com repasse de recursos financeiros para atender estudantes da educação básica, tanto da rede pública quanto da rede filantrópica, e ele tem por finalidade a oferta de alimentação, a oferta de refeições aos escolares. Alimentos, né, uma oferta adequada nutricionalmente, tanto em quantidade quanto em qualidade de alimentos. E outra primícia, outro objetivo do PNAE é também promover ações de educação alimentar e nutricional. Tá? Então, o PNAE ele atende alunos da educação básica pública do nosso país, incluindo o ensino infantil, fundamental, médio, EJA, estudantes indígenas, quilombolas, estudantes com necessidades especiais, como patologias. E aí é importante ressaltar também, né, que o repasse financeiro ele é per capita. E para os indígenas, os estudantes indígenas e quilombolas, existe um valor per capita especial, né, porque entende-se que são estudantes que requerem uma atenção maior quanto às necessidades nutricionais. Bom, e aí o PNAE, ele traz quanto diretrizes e princípios a universalidade do atendimento, ou seja, todos os alunos da rede pública de ensino devem ter acesso à alimentação. Ele traz quanto diretriz o direito à alimentação, então, né, a inserção aí do direito humano à alimentação adequada, que a gente discutiu na nossa unidade anterior, a unidade 1 do módulo 2, respeitando sempre as condições biológicas, né? Então, respeitando as necessidades nutricionais que o estudante tem, seja quanto à faixa etária, né? Seja quanto a uma necessidade de uma patologia. Outro princípio, né, que o PNAE traz é o respeito à cultura alimentar do local, da cidade, da região onde a escola está inserida, e ainda promovendo a agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, como eu já disse anteriormente, respeitando sempre o hábito alimentar que essa população tem quanto cultura. Né? A gente vai discorrer mais sobre isso no nosso próximo módulo 3, que diz sobre a cultura alimentar, a identidade alimentar dos povos, né? Então, isso é muito importante para que a gente resgate essa cultura e também preserve, né, o que é original da comunidade em questão. Ainda quanto diretriz, o PNAE traz a oferta de uma alimentação saudável, variada, adequada e segura. Então, aqui a gente tem que respeitar o consumo, né, conforme o que é preconizado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, que é a oferta de alimentos in natura e minimamente processados. Né? Então, o PNAE traz isso quanto diretriz. Então, a alimentação ofertada na escola, ela deve ser saudável, mas também deve ter a garantia sanitária, alimentos isentos de contaminantes, né? Então, nós temos aí essa primícia do PNAE. Nós temos também, quanto diretriz, a realização de ações de educação alimentar e nutricional como parte do currículo escolar. Então, a EAN, ela deve ser trabalhada de forma transversal e também não só pelo nutricionista como responsável dessas ações, mas envolvendo todos os atores que são do programa de alimentação escolar do nosso país. Então, aí incluindo os diretores, os professores, os coordenadores pedagógicos, as merendeiras, incluindo também os pais dos estudantes, para que essas ações
sejam efetivas e realmente promovam hábitos alimentares saudáveis aos estudantes. E uma diretriz também importante é a participação da comunidade. Então, nós temos aqui, quanto diretriz do PNAE, a participação fundamental da sociedade organizada, e aí entra aqui, então, como controle social, o CAI, que nós também iremos discutir nos próximos slides. Bom, e aí, então, como eu disse para vocês, o PNAE é um programa de repasse financeiro, repasse de recursos, que são geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e esses repasses, eles são feitos da união às entidades executoras do programa por meio dos municípios e estados. E fica a cargo, então, dos estados e municípios ainda complementar esse recurso para que a alimentação escolar seja realizada de forma saudável e adequada aos alunos. Esse repasse ele é realizado por meio de 10 parcelas mensais, que vão aí de fevereiro a novembro, né, de forma anual, atendendo aí em torno dos 200 dias letivos que tem um ano acadêmico. Quanto ainda ao financiamento e execução do PNAE, como eu já disse para vocês, né, desde 2009, a Lei 11.947, traz então que pelo menos 30% dos recursos do PNAE devam ser utilizados para a compra de produtos provenientes da agricultura familiar. E aí nós entramos então, né, entram então os empreendedores da agricultura familiar, né, incluindo, né, aí comunidade, quanto agricultores indígenas e quilombolas, mas também recentemente foram inseridos nessa agricultura familiar os grupos formais e informais de mulheres agricultoras familiares. Então, é importante que nesses 30% do recurso da agricultura familiar sejam priorizados indígenas e quilombolas e também mulheres agricultoras, né, sendo grupos formais ou informais. Tudo isso para que ocorra o desenvolvimento da economia local e também promova o desenvolvimento da produção sustentável dos alimentos, né? Porque se eu estou trabalhando ali com a economia da região, eu estou estimulando ali a comercialização desses produtores, estimulando também e melhorando uma logística da entrega, né, diminuindo aí custo com o transporte. Então, é uma cadeia, né, o qual o PNAE, ele favorece para o desenvolvimento local também. Lembrando sempre do objetivo principal da alimentação escolar do PNAE, que é o combate à fome, né, que é a diminuição da desnutrição no nosso país. E aí nós temos, né, então, no PNAE, que é a oferta da alimentação aos escolares, a necessidade da elaboração do cardápio da alimentação escolar. E com isso, os cardápios eles devem ser então planejados de acordo com a faixa etária, respeitando as condições de saúde dos estudantes, respeitando os hábitos e culturas alimentar de maneira sustentável e de acordo com a produção da região. Nós temos, então, para isso, a resolução do FNDE número 6, que foi publicada no ano de 2020, que apresenta, então, as diretrizes a respeito da elaboração do cardápio da alimentação escolar. Porque a Lei 11.947, ela é abrangente. O que traz as especificidades do planejamento dos cardápios é a resolução número 6.
Mas nós temos também, no arcabouço das legislações do PNAE, sempre, né, o aprimoramento com publicações de novas resoluções, com publicações de notas técnicas. Então, nós vamos, né, sempre estar falando aí do PNAE e trazendo luz a todas essas normativas que compõem a alimentação escolar, que compõem as políticas públicas que são voltadas para esse ambiente, né, para esse segmento que são as escolas. E aí é importante, então, dizer que a Resolução 6, ela traz primícias do Guia Alimentar para a população brasileira, ela traz primícias do Guia Alimentar para as crianças menores de 2 anos. Então, nós temos a Resolução número 6, trazendo as ações nutricionais que são imprescindíveis para uma alimentação saudável. Tá? E aí, então, a resolução 6, ela traz alguns nortes, algumas limitações, algumas recomendações de consumo, né, ou de planejamento dos cardápios. Como, por exemplo, é imprescindível que, no mínimo, 75% do repasse dos recursos financeiros sejam destinados à compra de gêneros alimentícios que sejam in natura ou minimamente processados. E aí nós temos a limitação da aquisição de alimentos processados e ultraprocessados em, no máximo, 20%. Ou seja, somente 20% do recurso financeiro pode ser destinado para a compra de alimentos processados e ultraprocessados. Isso está descrito na Resolução 6. E também, no máximo, 5% dos recursos financeiros podem ser destinados para a compra de ingredientes culinários, quanto óleo, gordura, sal e açúcar. Ou seja, é para garantia de que esses alimentos serão utilizados com moderação na alimentação escolar. A resolução número 6 também estabelece os percentuais e quantidade de referência para as necessidades nutricionais das refeições. Lembra o que eu disse lá na unidade 2 das necessidades nutricionais dos indivíduos? Então, que o PNAE já traz, né, que o PNAE traz o quanto deve ser destinado de calorias, o quanto deve ser destinado de macro e micronutrientes nos cardápios. É a resolução 6 que normatiza isso. E a resolução 6, ela também limita a oferta de produtos industrializados e também proíbe alguns outros produtos ultraprocessados. Gostaria de destacar para vocês a limitação de alguns produtos industrializados, como alimentos e verduras em conserva devem estar ofertados no cardápio no mínimo, aliás, no máximo, uma vez por mês. Biscoito, bolacha, pão ou bolo podem estar no cardápio no máximo 2 vezes na semana. Utilização de margarina, creme vegetal, no máximo 2 vezes por mês. Então, essas são as limitações da oferta de alguns alimentos industrializados. Quanto à proibição, né, a resolução traz que, com o recurso do PNAE, é proibido a aquisição de alimentos ultraprocessados, tais como refrigerantes, groselha, biscoitos ou bolachas recheadas, bombons, chocolates. Então, são alimentos que são proibidos serem adquiridos com o recurso do PNAE. E isso está previsto na Resolução 6 de 2020. Né? Então, nós temos regras estabelecidas pelas normativas do PNAE quanto a limitações e proibições de aquisição de alimentos. Bom, e aí então o PNAE, também quanto primícia, quanto objetivo, além da oferta das refeições saudáveis, nós temos a
necessidade, a obrigatoriedade da realização da educação alimentar e nutricional, como eu já disse anteriormente. Então, a EAN, ela é parte integrante do Programa Nacional de Alimentação Escolar e visa desenvolver as práticas pedagógicas para estimulação dos hábitos alimentares saudáveis. Nós temos a EAN como integração da temática dos processos de ensino-aprendizagem para os estudantes. Então, a nutrição, a alimentação saudável, devendo ser utilizada de forma transversal nos currículos da escola, né, nas práticas cotidianas ali no ambiente educativo. Então, isso está previsto na Lei de 2009, 11.947, e ao longo dos anos, o PNAE vem publicando notas técnicas da execução da EAN na alimentação escolar. E aí nós temos um profissional que é importante para a execução do PNAE, né, que é o nutricionista. O nutricionista, ele tem o papel de planejar e elaborar os cardápios escolares. Por quê? Privativo é uma atuação que é privativa do nutricionista. Né? Somente os profissionais nutricionistas podem elaborar esse tipo de cardápio, né? O nutricionista, ele é uma profissão legalizada no nosso país, que tem, então, essa responsabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar a fazer todo o planejamento e execução da alimentação escolar. Também é de responsabilidade do nutricionista as ações de EAN junto aos estudantes. Mas, como eu disse para vocês, ao longo dos anos, desde 2009, reconhece que todos os atores envolvidos no PNAE também são coadjuvantes na execução da EAN. Então, nós temos duas notas técnicas que vêm trazendo, né, essa consolidação das ações de EAN, que a gente vai discorrer nas próximas aulas, mas já adiantando para vocês que a EAN, ela é ações, né, que ali permeiam a atuação do nutricionista, mas que também, ao longo dos anos, os atores também são coadjuvantes na execução dessas ações. E o nutricionista também, ele é responsável, então, pela fiscalização e a orientação da execução da produção das refeições, da alimentação escolar. Então, passando aí tanto da qualidade nutricional, mas também da qualidade sanitária dos alimentos. Agora, pensando, né, como eu disse para vocês na aula de DHA, que para a garantia desse direito ao acesso aos alimentos, é importante que a sociedade esteja organizada, né, para fiscalização e verificação se esse direito realmente ele está sendo executado. Nós temos, dentro do PNAE, o controle social, que é realizado pelo Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, que tem a finalidade de fiscalizar e monitorar a execução do PNAE em cada município e estado. Então, cada município, ele tem que ter um CAI e cada estado tem o CAI estadual, para que seja fiscalizado a nível municipal e estadual a execução do PNAE. E é responsabilidade do CAI, inclusive, fazer essa fiscalização e, caso, né, o CAI identifique e no seu relatório, né, isso seja transcrito de que a alimentação escolar no município ou no estado não esteja sendo executado conforme as normativas do PNAE, fica, então,
o repasse, inclusive, podendo o repasse ser paralisado. E o CAI, ele é, então, composto por representantes do governo, seja na esfera municipal ou estadual, de acordo com o CAI específico, com representantes da educação, então ali o professor, diretor, mas também os pais dos alunos e os alunos também são representantes desse conselho que faz a fiscalização do programa. E aí, então, nós temos, né, o PNAE quanto garantia do DHA, quanto garantia que os estudantes terão acesso à alimentação para minimizar, para combater a fome no nosso país. E aí, então, o PNAE, ele traz esse acesso de forma regular e permanente de alimentos saudáveis e adequados. O PNAE traz, então, a escola como um espaço educativo promotor de hábitos saudáveis, seja por meio das ações de EAN e também pela entrega, oferta de alimentos saudáveis. E então o PNAE, ele é esse promotor de uma alimentação, garantindo então o suporte ao processo de ensino-aprendizado dos alunos, né? Então o PNAE, ele é a essência, né, das políticas públicas de alimentação escolar para a garantia do ensino-aprendizado adequado dos estudantes da rede de ensino no nosso país. Mas nós temos, né, aí uma evolução do PNAE ao longo dos anos, quando a gente pega, então, lá desde 1955, quando foi criado a campanha de merenda escolar no nosso país, então, a primeira vez que teve a atenção voltada para a escola promotora do DHA, da SAM, né? Mas nós temos muitos desafios. Nós entendemos que o PNAE, ele vem evoluindo, vem cada vez mais melhorando, mas nós temos muitos desafios ainda, né? Desafios para garantir a diversidade e a qualidade nutricional em todas as regiões, porque ainda nós vemos atrasos ou insuficiência nos repasses financeiros do governo federal, ou ainda falta, né, de complementação por meio de alguns municípios e estados, para que a gente tenha um recurso suficiente para atender as necessidades nutricionais para a oferta de uma alimentação adequada e saudável. Nós ainda temos o desafio de termos infraestruturas que sejam adequadas para a produção desses alimentos. Infelizmente, ainda nós temos cozinhas mal equipadas, nós temos escolas que não têm refeitórios para que os alunos possam fazer ali o consumo num ambiente adequado da alimentação escolar. Nós temos estoques que não são ambientes adequados para a guarda dos gêneros alimentícios. Nós ainda temos a falta, né, de pessoal qualificado, tanto de merendeiras treinadas e capacitadas, quanto do número insuficiente de nutricionistas para atender toda a demanda da rede escolar no país. Nós ainda temos o desafio de minimizar, de eliminar o desperdício de alimentos que ainda acaba acontecendo por falhas de planejamento, de armazenamento e preparo adequado dos alimentos. Né? Com isso, a gente tem o comprometimento da oferta de refeições saudáveis, regulares, seguras, prejudicando, assim, o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Nós ainda temos quanto desafio a aquisição dos alimentos da agricultura familiar, né? Porque ainda nós temos muita dificuldade de logística, seja na entrega, no transporte, no armazenamento desses gêneros in natura.
porque são perecíveis, né? Então a gente acaba tendo aí ainda essa dificuldade de logística. Nós temos o desafio ainda quanto à falta de organização e apoio técnico aos agricultores familiares, principalmente aos que são indígenas e quilombolas, para que eles possuam, né, a documentação adequada para atender às exigências legais e sanitárias para que possam fazer a venda dos seus produtos às, às, às escolas, né, e entrar no repasse da agricultura familiar. Nós ainda temos, então, essa burocracia na contratação e inexperiência dos gestores escolares na compra direta, chamada pública, né, que é algo aí que tem toda uma burocracia envolvida. E nós temos ainda em algumas regiões a baixa oferta de produtos locais, ou seja, nós não temos a quantidade suficiente em todos os municípios para que a agricultura familiar seja atendida em 30%, né? Com isso, então, nós temos a meta legal de destino de 30% dos recursos à agricultura familiar, nem sempre sendo cumpridas, né? O que vai enfraquecer a economia local e reduzir a diversidade e qualidade dos alimentos destinados à alimentação escolar. Bom, eu disse para vocês, então, né, que dentro das principais políticas públicas nós temos o PNAE, mas eu não posso deixar de citar para vocês, quanto política pública voltada à alimentação escolar, o programa Saúde na Escola, que nós iremos discorrer nas próximas unidades. Eu já disse para vocês, mas quero reforçar que dentro das políticas públicas da alimentação escolar, nós temos o Guia Alimentar para a população brasileira e o Guia Alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos, que traz aquele norte ali da necessidade da oferta de alimentos in natura e minimamente processados, e também o marco de segurança alimentar e nutricional nas escolas, que compõe aí as políticas públicas voltadas para a alimentação escolar no nosso país. Tá? Então, concluindo a nossa aula, é importante, né, frisar, destacar o PNAE como uma política fundamental para a garantia do direito à alimentação adequada e também da segurança alimentar nutricional. E o PNAE, ele é muito amplo, ele é muito complexo, ele integra a saúde, integra também a cultura e integra o desenvolvimento social, né? Então, ele permeia aí vários setores que vão auxiliar, que vão trazer a garantia do DHA, a garantia do acesso ao alimento no contexto das escolas, para que a gente minimize a fome, combata a fome e diminua a incidência de desnutrição no nosso país. E é importante também, né, frisar nessa conclusão da importância de todos os atores, de todos os profissionais envolvidos no PNAE, para que o PNAE aconteça, né, de forma eficiente e atenda aí, né, o objetivo principal do PNAE, que é levar uma alimentação saudável aos escolares. Essas foram as referências utilizadas na nossa aula e eu desejo a todos bons estudos.